Sejam bem-vindos ao canal Forasteiro. Hoje eu vou estar falando de um filme que ultrapassou décadas, gerações e até o atual momento faz um grande sucesso. Eu estou falando de Volta para o Futuro, que chegava aos cinemas em 25 de dezembro de 1985. Eu sei, seu pai assistiu, seu pai é um fã e você vai trazer curiosidades para a sua família a respeito deste longa. Primeiro, vamos começar pela escolha do elenco. Na questão do elenco, o mais interessante que eu acho trazer para vocês é a escolha do ator principal, ou seja, Michael J. Fox. Michael J. Fox, desde o início, foi o escolhido principal para o filme. Os diretores, o Spielberg, já tinha na cabeça dele que ele queria Michael J. Fox. Naquela época ele estava no auge dele com uma série chamada Family Ties. Só que o que acontece? O diretor chamou ele e ele recusou. Por que que ele recusou? Ele não tinha como gravar o filme e a série ao mesmo tempo, e a série era gravada diariamente. Então o Michael disse, olha Spiel, eu gostei do roteiro, eu adorei, queria muito fazer, mas infelizmente eu tenho um compromisso com a série, tenho um contrato, eu não posso largar tudo. Lembrando, galerinha, que o que acontece? Naquela época não tinha-se tantas séries como tem hoje, não tinha essa questão de streams e tudo. Então, naquela época, séries e filmes tinham tipo assim, um nível similar em questão de sucesso. Então o Michael já era consagrado nessa série, não quis perder pelo duvidoso e simplesmente também pela questão de horários. Então o que que Michael fez? Michael optou por continuar na sua série, que já era consagrada e estava lhe rendendo bastante, e do qual já não havia problemas em continuar. Ele disse, olha Spiel, se fosse outra época, eu tivesse tempo, realmente faria filme. Como não tenho, eu vou deixar para uma próxima. E Spielberg foi à procura de outro ator. Quem? Ele encontrou Eric Stoltz. E Eric tinha uma aparência parecida com a do ator Michael J. Fox, mas tinham posições diferentes de ver, um jeito diferente de ver a interpretação do filme, do personagem em si. Spielberg queria algo cômico, algo engraçado, foi assim que ele escreveu o roteiro. Porém, Eric tinha outra visão, ele enxergava uma criança mais depressiva e mais triste, o que não combinava com o filme, ele queria algo dark. E começou-se as gravações, perduraram algumas semanas, e Spielberg cada vez mais não gostava do resultado. E qual foi o resultado final desse problema entre diretor e ator? A eliminação do ator do papel. Ele perdeu o papel, foi demitido. E Spielberg pensou, cara, tem que ser o Michael J. Fox. Eu fiz pro Michael, tem que ser ele. Michael retorna ao estúdio, fala com o Michael novamente, diz, olha, cara, esse filme foi feito pra você. E Michael diz, eu sei, eu entendo, mas eu tenho uma condição para voltar. Então, a pergunta que você está se fazendo, eu sei qual é. Qual era esta condição? Olha, a condição que Michael colocou foi a seguinte, eu só posso gravar durante a noite. É algum problema para a equipe de vocês? E Spiel disse, não, gravamos. O problema é esse, está resolvido, está resolvido. Venha, Michael, vamos gravar o nosso filme. E assim se começou a gravação do longa-metragem De Volta para o Futuro. Com a escolha já do principal feita, e claro, perdido alguns milhões, né, porque foram gravadas várias cenas do filme que tinham que ser refeitas, com o novo ator, Michael J. Fox, não dava para aproveitar. Claro, algumas cenas são aproveitadas, e se vocês assistirem o filme com um pouquinho mais de atenção, vocês vão perceber que em algumas cenas não é o Michael J. Fox, mas Eric Stoltz. Eu não lembro as cenas de cabeça, se eu puder, na edição eu vou colocar aqui um trechinho para vocês estarem vendo e vocês vão perceber que é uma diferençazinha. Mas a grande parte do filme, basicamente todo, 98%, foi regravado novamente por Michael J. Fox. Com essa escolha em mente, a gente tinha que escolher o Dr. Emmett Brown. Então, o estúdio foi atrás do Christopher Lloyd, que recusou, porque ele não achou tão interessante assim. Só que sua esposa disse para ele o seguinte, olha, eu acho que o filme vai ser bom, e eu acredito ainda que você vai se arrepender se não fizer. E por causa da escolha de sua esposa e a opinião dela, ele decidiu fazer o filme. Olha, foi um dos maiores sucessos de sua vida. É aquela velha coisa de quando a mãe disse pra gente assim, olha, se você sair, vai chover, né? Guarda-chuva você tem mãe, não vai chover, não vou levar o guarda-chuva. Meu amigo, pode estar fazendo 50 graus, você vai sair e vai chover. Então foi a mesma coisa, a esposa dele disse e deu certo. Esposa e mãe é uma coisa interessante. Se ela disser que vai acontecer, vai acontecer. Agora eu quero chegar bem perto de vocês também e mostrar uma coisa interessante. A escolha do DeLorean. Eu sempre me perguntei, por que o DeLorean? Cara, aquele carro é foda, mas inicialmente não era para ser um DeLorean. Era para ser um frigorífico. Eu sei, é muito idiota a ideia de um frigorífico como uma máquina do tempo.
Então, o que fez os diretores mudarem de ideia? Primeiro, o frigorífico realmente é muito idiota, então começa por aí. Segundo, os diretores na época sabiam que era um filme para o público de todas as idades, mas principalmente para crianças e adolescentes. Então surgiu uma preocupação. E se as crianças que verem o filme começarem a se trancar em dentro de frigoríficos achando que vão fazer uma viagem no tempo? Então se mudou e começaram a ter várias ideias. O que poderia ser essa máquina do tempo? E entre uma escolha e outra, os diretores falaram, cara, tem que ser algo que seja móvel. E dentro disso veio a ideia de um carro. E até então eles não tinham ideia de que carro, mas aí por preço, o orçamento do filme era baixo, e por uma questão dele ter uma aparência futurística para aquela época, as portas abriam, o bicho era quadradão, tinha um fundo diferenciado, a escolha foi o DeLorean. E também o principal fator que fez eles escolherem é porque naquela época nos Estados Unidos, os fazendeiros diziam que aquele carro era uma nave espacial por causa da sua aparência. Então, para ter essa jogadinha de zoeira naquela época nos Estados Unidos, eles escolheram o DeLorean. Exatamente por esses motivos. A piada que já vinha pronta de fazendeiros e orçamento, questão de preço e outra. Uma curiosidade interessante que eu vou trazer para vocês, talvez já tenham ouvido, talvez não, mas que top para mim é a melhor. Vocês lembram da cena dele de fundo? Ele tem vários motores e tudo, que é para simular a máquina do tempo, que é incluída dele. Aquilo tudo foi feito de sucata. E muita criatividade da produção, porque basicamente eles não tinham orçamento para fazer o filme. Por quê? Eles tinham gastado muito com as gravações iniciais com o ator errado, tiveram que regravar com o ator certo, e o orçamento também não era modesto para aquela época. Então, vou trazer mais curiosidades agora a respeito do DeLorean. Inicialmente, foram adquiridos 6 DeLoreans para o filme. Atualmente, desses 6, só existem apenas 3 ainda. Desses 3, 2 pertencem ao estúdio Universal, que é a produtora do filme, do qual eles usam raramente para alguns filmes, algumas cenas que fazem referência ao De Volta para o Futuro, como a gente sabe, virou tipo assim, um marco e é uma grande referência em vários filmes se falam desse DeLorean, e DeLorean só se remete ao De Volta para o Futuro. Não tem como hoje se falar de DeLorean e não se lembrar de Volta para o Futuro e de Marty McFly. Minha língua trava às vezes, esse nome é complicado. Edição, corta essa no vídeo aí, por favor, produção. Marty McFly. Tenho certeza que eu não sou o único a ter dificuldade de falar este nome. Desses 3 carros, um foi leiloado, o do De Volta para o Futuro 3, o último que encerra a trilogia, ele foi leiloado por aproximadamente 541 mil dólares. O que vai para casa dos milhões e dá uma pesadinha no bolso. Então a gente pode chegar à conclusão que ele foi vendido caro. Alguém aí tem um DeLorean. Eu queria ter um DeLorean produção. Eu queria, você em casa queria. Eu acho que ele nem é tão rápido, porque no filme é contado que ele abre a viagem no espaço-tempo. São 81 milhas, que é equivalente a 144 quilômetros. Tá errado aí, pô. É 88 milhas. Olha, se errar demais, mandar pro RH. Gente, a produção aqui é braba. Eu me enganei. São 88 milhas, que são equivalentes a 141 quilômetros. Eu tô certo aí, produção? Agora sim. A produção aqui é braba. Mais uma dessa e eu vou trabalhar de lavador de carro? Melhor Uber. Uber? Vou começar como Uber, galera. Uma grande evolução que o De Volta para o Futuro trouxe foi a combinação de efeitos técnicos que era aquela improvisação que a equipe tinha que fazer para aparecer tais efeitos reais, com a computação gráfica. Como eles tinham um orçamento limitado e também os efeitos da época eram limitados, teve que ter aquela criatividade da equipe com a equipe de VFX. Então, quando o DeLorean dispara naquela cena final entre a torre, que ele sai e fica as marcas de fogo do pneu na pista, aquilo ali foi 2 coisas. Eu vou ver se eu consigo trazer aqui no vídeo a produção da época. Eles fizeram uma mistura química lá, que eles acendiam os fogos na pista como se fosse do DeLorean. Aquilo ali foi aceso o fogo, na pós-produção eles passam o DeLorean para aquela cena e é colocado na pós-produção como se o DeLorean causasse aquele fogo a 141 km por hora. A gente sabe que 140 km por hora hoje em dia não é nada e que muito menos vai fazer fogo no asfalto. Se vocês lembrarem do DeLorean, dentro dele, antes das viagens, o painel mostrava o dia, o ano e a hora para onde eles estavam indo. Era de forma digital. Naquilo, ou seja, aquele painel digital na época era uma evolução muito grande, era uma coisa muito show. Todo mundo ficava impressionado com os efeitos daquele filme. Mas hoje em dia a gente
digital é comum, mas foi dali que surgiu aquela ideia de que algo futurístico é digital. A gente pode ter como exemplo o Homem de Ferro, onde várias vezes é mostrado na frente do Tony Stark, o equipamento dele só vai fazendo assim com as coisas digital. Então, quem foi um dos pioneiros nessa ideia de que o futuro era algo digital foi o De Volta para o Futuro. Foi algo assim impressionante. Eu sou um grande fã do De Volta para o Futuro. O diretor teve muito cuidado para trazer assim pra gente uma coisa, a interação entre o filme e o público, para ver se a gente conseguia notar, é a questão de, se vocês observarem, ele quer mostrar que qualquer mudançazinha no passado faz uma grande diferença no futuro. Uma dessas diferenças é o nome do shopping, que no início do filme se chama, eu não me lembro, não vou falar pra vocês porque eu realmente não me lembro, e no final ele bate uma árvore lá e era uma árvore do dono desse shopping. E por causa desse evento ele muda o nome desse shopping. Então é uma das cenas que mostra que uma pequena diferença vai fazer uma grande diferença no futuro. O ponto 2, o mais evidenciado durante o filme, é que o Martin ele olha a foto dele com a família e quanto mais ele vai ficando no passado, mais a foto dele vai se apagando no álbum da família. Por quê? A existência dele estava se tornando uma variante, ele podia acabar não existindo. Porque quando ele começa a interagir com a mãe dele, ela começa a gostar um pouco dele e não a gostar tanto do pai dele. Então, como ele vê que ele está sumindo, ele começa a bolar o plano de eu não posso mudar isso tanto, eu tenho que fazer os dois ficarem juntos, porque senão eu não vou existir, por causa da minha burrice. Se vocês assistirem Flash, até é legal, o Flash, para quem já assistiu a série, eu falando da série nos filmes, a série se resume em o Flash fazer cagada e mudar a linha do tempo. Então, a gente poderia resumir um pouquinho de Volta para o Futuro como o primeiro sendo isso. Ele volta, vê a cagada que cada mudança que ele faz no futuro e ele tenta corrigir isso durante o filme. Galera, muito obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui. Se você gostou, dá aquele like, curte, se inscreve, compartilha com os amigos. Deixe aí no comentário se eu deixei de citar alguma coisa. Se você gostou do que eu trouxe, se teve alguma curiosidade que eu trouxe que você não conhecia, que você disse, olha, essa daqui eu não conhecia, show, legal. E ficamos por aqui e até o próximo vídeo, galera.